Minutos. Agora, está na hora do quadro Sobre Elas, com Mayra Nogueira. Hoje, Mayra Nogueira traz uma entrevista com a jornalista, pesquisadora, mestre, doutora e professora da UFMA, Izane Mustafa, para falar sobre a presença da mulher no rádio. Não é isso, Mayra? Vamos lá. Sobre Elas, vozes que inspiram, histórias que transformam, com Mayra Nogueira. O rádio é um dos meios de comunicação mais tradicionais e presentes na vida dos brasileiros, mantendo a capacidade de informar, entreter e aproximar pessoas. Nesse percurso, as mulheres tiveram um papel fundamental na construção da radiodifusão, atuando como locutoras, jornalistas, produtoras, diretoras e em outras funções. Apesar das importantes contribuições, a presença feminina no rádio foi, durante muito tempo, marcada por desafios como a desigualdade de oportunidades, a baixa representatividade em cargos de liderança e o preconceito em um ambiente historicamente dominado por homens. Nas últimas décadas, esse cenário vem mudando com o protagonismo de profissionais que ocupam cada vez mais espaço. Para conversar sobre a trajetória das mulheres no rádio, os avanços conquistados e os desafios que ainda persistem, recebemos hoje a jornalista, mestra e doutora, pesquisadora e professora da UFMA, Izane Mustafa, referência nos estudos sobre rádio e radiojornalismo no Brasil. Seja bem-vinda, Izane Mustafa, ao Sobre Elas. Olá, Mayra, é um prazer falar contigo e conceder essa entrevista sobre elas que você está conduzindo e conversar com os ouvintes da Rádio Universidade FM. Izane, atualmente você está desenvolvendo a pesquisa Vozes, Memórias e Histórias de Mulheres nas Rádios do Maranhão. Quais foram as principais descobertas da pesquisa até o momento sobre a participação feminina no rádio? Bem, é importante destacar que essa pesquisa que foi realizada e termina ainda nesse ano, ela faz parte de uma pesquisa muito mais ampla, que é uma revisão de relato histórico da história das mulheres do rádio no Brasil, que foi proposta por duas colegas da UFSC. E nós, aqui na UFMA Imperatriz, decidimos observar as mulheres, identificar as mulheres e entrevistar as mulheres do rádio no Maranhão. E claro que nós não poderíamos entrevistar todas, então nós situamos rádios em 4 regiões, Norte, Sul, Leste e Oeste, e os principais resultados que nós encontramos foram de 64 profissionais entrevistadas, né? E essa presença foi muito maior em São Luís, nas emissoras de São Luís. Somente em São Luís nós entrevistamos 32 profissionais, né? E essas entrevistas, é bom a gente destacar, foram realizadas no Maranhão entre junho de 2024 e setembro de 2025. Só que, além dessas 64 entrevistadas, nós temos mais 23 para serem entrevistadas, né? Porque nós precisamos ainda ter um tempo, esse mapeamento lista 11 mulheres aqui de Imperatriz e mais 12 que trabalharam em alguma emissora aqui de Imperatriz. E além delas, tem mais 6 que estão trabalhando ou trabalharam em alguma estação em Açailândia. Então, nós temos um corpus muito grande, cujo objetivo da pesquisa é dar visibilidade à história dessas mulheres. A gente, nas entrevistas semi-estruturadas, a gente fala um pouquinho da pessoa, da profissional no rádio e da relação delas nas questões de gênero, né? Que nós sabemos que sempre teve essa diferença da presença entre homens e mulheres no rádio, principalmente na apresentação de programas, né? E elas, em geral, podem estar em áreas de gestão, produção, mas em apresentação de programas são bem menores em relação a homens. Quem também está à frente dessa pesquisa? Bem, quem está à frente aqui são pesquisadoras do grupo de pesquisa Rádio
podcast Mídia Sonora, do qual eu sou líder, e junto nesse trabalho tem a professora doutora da Universidade de Viçosa, Kátia Fraga, e a doutora Nayane Brito, que já foi nossa professora substituta aqui no curso de jornalismo da UFMA Imperatriz. E também eu tive bolsistas PIBIC de 2024 a 2025, a Solange Oliveira e a Caterine Malaquias Martins, que nos ajudaram principalmente nas transcrições das entrevistas e realizaram algumas entrevistas. E elas também apresentaram alguns resultados em congressos e seminários, como o SINCOM. E também a gente pôde contar com voluntárias nesse período de 2024 a 2025, que eu gosto de destacar, que é a Clara Teles e a Helenir de Castro, que nos ajudaram também nas transcrições das entrevistas. E tem ainda a professora também do curso de jornalismo da UFMA, de Imperatriz, e colega Rosiane Arcanjo Pinheiro. Como é que surgiu a ideia de fazer esse trabalho? Bem, eu falei anteriormente que ela foi uma provocação feita pelas professoras Valci Zuculoto e Juliana Beth Gobi. Elas apresentaram num congresso uma pesquisa que é a história das mulheres do rádio no Brasil, uma proposta de revisão do relato histórico, e convidaram a todas e a todos que contribuíssem com essa iniciativa. E a partir daí eu fiz questão de ver e colocar como pesquisa mesmo, um projeto de pesquisa aqui no curso de jornalismo da UFMA para identificar essas profissionais do rádio do Maranhão. Izane, como você avalia o papel histórico das mulheres na construção do rádio brasileiro? Olha, Mayra, a historiografia destaca trajetórias de cantoras do rádio, né, que viveram aí entre as décadas de 40 e 50, mas nós sabemos muito pouco a respeito das profissionais que apresentaram programas ou ocuparam cargos em áreas administrativas, de gestão, né, e essa ausência, né, é que a gente está buscando trazer à tona, né, dar visibilidade, conhecer essas profissionais é muito importante, porque todas fizeram e têm uma contribuição importantíssima no rádio. A gente, fazendo essa revisão, a gente identificou já várias mulheres que estavam nas rádios. Por exemplo, na rádio que o Roquete Pinto fundou, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a filha do Roquete Pinto estava na emissora e apresentava programas. Então, essas histórias não estão relatadas em artigos, livros, né? Porque, infelizmente, a história do rádio sempre foi contada, narrada por homens e não por mulheres. E agora nós temos a obrigação de trazer essas histórias para frente e mostrar, não, as mulheres também contribuíram com a construção do rádio no Brasil. Isso, sem dúvida, é o que a gente está identificando em todas as entrevistas que a gente tem feito desde 2024. Em suas pesquisas, quais nomes de mulheres pioneiras no rádio, especialmente no Maranhão ou na região Nordeste, você destaca como fundamentais? Para não esquecer de nomes, eu vou ficar centrada na Rádio Universidade FM. Para vocês terem uma ideia, que foram histórias que a gente foi buscando, né, e identificamos. Quando a Rádio Universidade FM foi implantada, estavam juntas a filha do primeiro diretor, José Cláudio Cabral Marques, Tereza Nascimento, que é jornalista e trabalha na área de comunicação. A Zenir Pontes, professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, que está aposentada e foi diretora da rádio no período de 1988 a 1997. E a Rosa Santos, produtora e criadora do programa Santo de Casa, e Nair Portela, que foi ex-reitora da UFMA. Então, elas já estavam nessa emissora, já estão desde o início da Rádio Universidade FM. Nós temos essa presença das mulheres, mas essas histórias não estão contadas. E aí, quando a gente verificou, no período em que a estação começou a se profissionalizar, mais 2 mulheres estavam na gestão. A Hélida Guedes, que foi diretora da emissora entre 1998 e 2003, e a Giza Franco, que é locutora até hoje do Santo de Casa, um dos programas mais tradicionais, né, da emissora educativa para o qual eu estou falando. Você percebe se o rádio no interior do estado apresenta desafios diferentes para as mulheres
em comparação com as grandes capitais, assim como São Luís? Olha, a princípio, os desafios são muito parecidos. Claro que no interior, né, eu vou falar do Maranhão, onde a gente fez a nossa pesquisa, né, onde ela está focada, as mulheres estão em menor número, porque são rádios menores, mas os desafios são os mesmos. A gente tem algumas perguntas no nosso questionário, perguntando sobre como elas entraram nas emissoras, por que trabalham em rádio. Todas disseram que amam o rádio, que gostam do rádio e que enfrentaram as mesmas dificuldades e desafios. Qual é? Questão de gênero, assédio moral, assédio psicológico, assédio sexual. Praticamente em todas as regiões que nós ouvimos, em todas as rádios, as profissionais relataram algum caso. Então, esse é um dos maiores desafios das profissionais. Muitas até deixaram de trabalhar em rádio por questões de assédio mesmo, o que é muito ruim. E essa percepção não se dá só no Maranhão, viu, Mayra? Ela é geral, né? Por quê? Porque as mulheres, por serem mulheres, elas são menosprezadas, não são valorizadas para estarem à frente de programas informativos, por exemplo. Então, esse é um desafio que se dá em todos os lugares, né? Seja capital ou interior. A ascensão dos podcasts e das mídias sonoras digitais facilitou a democratização e o protagonismo das mulheres na produção de conteúdo voltado às mulheres? Com relação aos podcasts, sim. Não sei se democratização, mas nós temos na apresentação de uma grande parte dos podcasts informativos e de entretenimento de mulheres. Isso é muito importante. Por quê? Com certeza, eu não posso falar com profundidade, mas o que a gente percebe é que nas agências de podcasts e nas profissionais que produzem podcasts independentes, são mulheres que têm habilidade, que são jornalistas, comunicadoras e estão mais livres para apresentar programas e falar de assuntos que não se falaria, de repente, numa rádio, né, ou em rádios comerciais ou educativas. Então, nós temos uma presença muito grande de profissionais apresentando, produzindo, fazendo reportagens em podcasts. Isso é muito interessante e muito bom. Izane, qual é o principal conselho que você dá para os estudantes de comunicação que desejam ingressar e fazer carreira na mídia sonora hoje? Para as meninas que querem trabalhar em veículos de comunicação tradicional como o rádio, eu digo que elas precisam ter vontade, coragem, ouvir rádio, ouvir as mulheres que falam no rádio, como você, como a Giza, né, como a Josi e muitas outras que estão à frente de programas de rádio em São Luís, no Maranhão, em outras cidades, no Brasil. Nós temos muitas vozes femininas em rádios de jornalismo também brasileiras. Então, elas só precisam ter vontade, querer estar à frente do microfone, trabalhar com o rádio, que é um dos veículos mais tradicionais, de maior abrangência, né? E quem pensa que ninguém ouve rádio, ouve-se muito rádio. 84% das pessoas ouvem rádio em algum momento do dia. Então, elas só precisam ter vontade, querer estar presente e não ter medo de enfrentar os desafios que surgem, claro, por questões de gênero, mas a gente tem que ter coragem. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação, Izane Mustafá. Mayra, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco desta pesquisa, né, que nós estamos desenvolvendo e que a gente quer fechar com chave de ouro com a produção e divulgação de um livro que conte a história dessas mulheres, entre elas a tua história também, que é muito bonita, porque você é uma parte super importante da Rádio Universidade FM. Muito obrigada a todos, um abraço, um beijo aos ouvintes, a vocês, todos da Rádio Universidade. Eu retorno na próxima terça-feira com Sobre Elas, vozes que inspiram, histórias que transformam. Até lá! Sobre Elas, vozes que inspiram, histórias que transformam. Com Mayra Nogueira.